A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui é o seu amigo de sempre, o pastor Gilvan Santana. Hoje eu estou gravando aqui uma videoaula, e não será somente uma videoaula, uma, duas ou três videoaulas, mas uma videoaula especialmente sobre pastorado, a concepção bíblica do ministério pastoral. Visto que nós estamos no mês do pastor, mês de junho, agora domingo que vem é o dia do pastor. Então eu não poderia deixar de gravar uma videoaula falando sobre esse tema tão maravilhoso, o ministério pastoral. Pois bem, para a base do nosso comentário, da nossa aula, eu quero ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e versículo 7 a 16, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Até por aqui. Meus queridos irmãos, estamos gravando aqui numa área quase que externa, e é na beira de uma rua, de um encruzamento aqui muito bem movimentado, passa carreta, passa caminhão. Agora mesmo está passando um caminhão por aqui, passa muita gente. Então você vai escutar de vez em quando aí menino falando, carro passando, caminhão, porque não tem como a gente se esconder disso aqui, só se fosse para uma montanha ou para um lugar deserto. Mas eu creio que o áudio chegará perfeitamente até você. Pois bem, o ministério pastoral, nos últimos anos, tem sido muito criticado pelos homens, principalmente pela imprensa, pelos artistas da arte comum, que criticam demais o ministério. Infelizmente, é porque muitos homens que têm entrado para esse ministério não têm sido chamados por Deus. E aqueles que têm sido chamados por Deus não têm honrado o ministério para o qual Deus os chamou para a sua obra. E por não honrarem, e por não trabalharem com dedicação, com esforço, com esmero, por não serem fiéis nos seus ministérios, tem trazido muitos escândalos. E por isso a mídia, a imprensa e muitos homens criticam o ministério pastoral. Mas mesmo assim, o ministério pastoral em si é um dom de Cristo à igreja, é um presente de Deus para a sua amada igreja. E não podemos, por causa das críticas, rejeitar o ministério. Eu sou um pastor, um jovem pastor. Eu tenho 20 anos de ministério. 20 anos que estou na obra de Deus como missionário, evangelista e pastor. Tenho visto muita crítica, mas eu não desisto desse ministério. Eu sei do preço que temos que pagar por ele. A excelência de um homem, diz um certo filósofo, está na causa que ele defende e no preço que ele está disposto a pagar por esta causa. Então eu defendo esta causa, o ministério, a obra de Deus, o evangelho, e eu estou disposto a pagar. Sei das críticas, sei do que o povo fala, mas sei que é um presente de Deus este dom, o dom de pastor, o pastor também é um dom de Deus dado à igreja. É um dom de Cristo, é um presente de Cristo para a sua amada igreja. Pois bem, não quero fazer os vídeos muito longos, que é para você assistir e meditar bem na palavra. Você que tem chamada para o ministério pastoral, você que tem chamada para ser um missionário, para ser um obreiro, eu quero que você, com atenção, se dedique a ouvir esse estudo maravilhoso que eu creio que fará
uma grande diferença na sua vida, um divisor de água para o seu ministério. O ministério pastoral, como diz aqui, é um chamado divino e inigualável. É um chamado divino. Mas, infelizmente, agora eu ponho minhas palavras, tem muitos homens que estão no ministério que não foram chamados por Deus. Foram colocados pela vontade dos homens. Ou outros se colocaram, se intitularam pastores e estão exercendo esse ministério, mas que não foram chamados para a obra. E, infelizmente, pessoas assim fazem grandes estragos. Pessoas que são colocadas pelos homens, pessoas que a si mesmos se intitulam pastores, se credenciam pastores e estão por aí trazendo grandes estragos na obra de Deus. Mas como diz aqui o escritor, o ministério pastoral é um chamado divino e inigualável, concedido a homens eleitos por Deus para serem ministros de sua palavra e servos de sua igreja. Então nós somos o quê? Ministros da palavra de Deus e servos da igreja. Então o ministério pastoral é um chamado divino, concedido a homens eleitos, homens salvos, homens comprados e lavados com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para serem ministros de sua palavra. A palavra ministro significa operetes ou operário, aquele que faz a maior parte do serviço. Então o ministro aqui é um operário de Deus, ministro da palavra de Deus, o homem que opera a palavra, que trabalha na palavra, que se dedica na palavra, e também servo da igreja. O pastor é um servo da igreja. Os homens chamados para este trabalho, olha só, os homens chamados, que são chamados por Deus para este trabalho, eles sentem, primeiro, indignos. Eu vejo muita gente aí que fica se gabando por ser pastor. Não. Mas os verdadeiros homens de Deus, que foram chamados para a obra de Deus, nós vemos aqui no caso de Paulo. Primeiro, ele se sentiu indigno. Nós vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1 e 12, para ver o que Paulo está dizendo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1 e 12. Timóteo fala assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo está dizendo que ele, Jesus, o teve por fiel, colocando no ministério. Paulo não está dizendo assim, eu sou um homem fiel, eu sou um homem capacitado, eu sou um homem digno, eu sou digno para este cargo. Ele disse, não, dou graças ao que me tem confortado. Quem? A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, porque eu não sou digno, me teve por digno, noutra linguagem, me teve por digno, porque eu não sou digno de estar neste ministério. Por que ele dizia isso? A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Então, meus queridos, o homem de Deus, quando ele é chamado para a obra, uma das primeiras coisas que ele se sente é indigno para este cargo. Você pode ver um homem que se gaba, eu sou digno desse cargo, eu mereço esse cargo. Ele não foi chamado por Deus. Outra coisa, além dele se sentir indigno, também se sente desqualificado. Segundo aos Coríntios, vamos ver aqui segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Para nós vermos aqui esta segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. É uma aula, viu? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito. Então ele fala aqui, e o qual nos fez também capazes de ser o que? Ministro. Quem é que nos faz ministro? Quem é que nos capacita? Deus. É Ele que nos capacita. Então Paulo aqui primeiro se achou indigno,
Então todo homem que é chamado para o ministério, primeiro, ele se acha indigno. Segundo, ele se acha incapaz. Ele sabe que a sua capacidade vem de Deus. Então são essas coisas que ele acha. Mas aos preparados para o ministério, aquele que Deus chamou, confiou e preparou, né? Mas aos separados para o ministério, aplica-se ao clamor do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, meus queridos, o ministério pastoral é um chamado divino. E o homem que é chamado por Deus, ele é humilde, ele se sente indigno, ele sabe que está neste trabalho de ministro, um homem indigno, mas Deus, pela sua graça, o achou por fiel e o colocou. Segundo, ele se acha um homem capaz, mas Deus é que o capacita, ele sabe que a sua capacidade vem do Senhor. Repetindo, o ministério pastoral é um chamado divino e inigualável. Ele é concedido a homens eleitos por Deus, para quê? Para serem ministros de sua palavra e servos da sua igreja. Glória a Deus. Por aqui eu termino a primeira parte desta mensagem neste vídeo e continuaremos no outro. Continue conosco, que Deus tem muitas coisas para você através destas mensagens. Amém.